Legal, então vamos dar sequência. Eu vou entrar aqui no painel de controle. Cada um de vocês tem a conta, né, para fazer a mesma coisa. E eu vou entrar aqui no gerenciador de arquivos para ver onde paramos. Aqui no gerenciador de arquivos, nós temos a pasta pública HTML, que é a pasta referente à raiz do seu site, né? Quando o internauta digitar o endereço do seu site, joão.sqlweb.com.br, por exemplo, ele vai cair aqui nessa pasta pública HTML. E depois de fazer esses três exemplos, P1, P2 e P3, nós passamos a criar alguns códigos correlacionados a uma eventual loja virtual. Quando nós fomos falar de uma loja virtual, nós começamos a pensar, num primeiro momento, num cadastro, onde o internauta, todo mundo aqui já deve ter feito compra pela internet, chega um momento, no final da compra, ou antes, ou em algum momento da compra, você precisa ter um cadastro. E nesse cadastro, você tem que ter um usuário e senha de acesso para o site, para a loja ter certeza que é você que se identificou lá na loja. Então, para isso, nós fizemos um cadastro muito básico, fizemos um formulário HTML. Nesse formulário HTML, nós colocamos apenas nome, e-mail, senha e data de nascimento, tá? Lembrando que depois nós vamos melhorar esse cadastro, porque nós vimos aqui, ó, que normalmente quando você vai cadastrar, você digita a senha e depois repete a digitação da senha, para você eventualmente, se você digitar errado, isso aqui tenta barrar esse problema. Então depois nós vamos implementar isso. E nós paramos no seguinte ponto. Nesse arquivo que nós chamamos de cadastro.php, nós colocamos esse bloco de programação PHP para fazer o seguinte: se existe request nome, o que é request? Request é um array, é um vetor, né? Uma variável que pode ter vários compartimentos, e dentro desses compartimentos ele pode receber todas as informações enviadas por uma página ou por um formulário HTML. Então, quando o internauta preencher os dados desse formulário e clicar no botão Submit, que é o botão salvar, esse formulário vai chamar a própria página e enviar os dados usando o método POST. Nós vimos esse método POST para evitar que os dados apareçam na URL. E através desse if eu sei que o internauta enviou os dados. Então, se ele enviou os dados, o que a gente faz? A gente estabelece uma conexão com o banco de dados. Eu já mostrei para vocês nas aulas passadas como criar esse banco de dados. O banco nós chamamos de loja, e o usuário e senha de conexão é esse aqui, ó, gerente com essa senha. Se não houve falha, aqui está ao contrário, né? Se houve alguma falha na tentativa de fazer a conexão com o MySQL, a gente avisa para o internauta: ó, meu amigo, sinto muito, mas deu um erro aqui de conexão, e a gente já encerra aqui, ó, morrer. Ou seja, o código já para aqui. Se não houve falha na conexão com o banco de dados, o que nós montamos aqui? Nós montamos um comando insert. Vocês já aprenderam esse comando no semestre passado em banco de dados 1. Nós montamos um comando insert para inserir uma linha na tabela de clientes. Nessa tabela de clientes nós temos o nome, e-mail, senha, data de nascimento. Quais são os valores que serão gravados nessa tabela de clientes? As informações preenchidas pelo internauta lá no formulário. Então, o que eu montei aqui, ó, é só uma combinação para que, ao concatenar essas informações, eu tenha, dentro da string comando,
dentro da string comando, eu tenho o comando insert completo, inclusive com as informações que foram preenchidas pelo internauta. Depois, na sequência, o que eu faço? Eu uso MySQL query para processar dentro do banco de dados aquele comando insert. E se esse processamento, esse if aqui, ó, ele já faz o seguinte, ele já processa o comando, isso é resultado dessa função, que é a função, essa função aqui, ó, MySQL query, é uma função PHP. Eu mostrei para vocês no manual PHP todas essas funções, tá? É legal também depois dar uma estudada naquele manual lá. Se essa função aqui é uma função PHP que conversa com o banco de dados MySQL. Então, se esse comando foi processado pelo link de conexão que a gente definiu e deu tudo certo, eu aviso que o cliente foi cadastrado com sucesso. Se não deu certo, eu aviso que deu erro na tentativa de cadastrar esse cliente. Então vamos executar mais uma vez. Aliás, antes de executar mais uma vez, eu vou voltar aqui no painel de controle, porque usando essa ferramenta PHPMyAdmin, que é uma ferramenta de banco de dados, eu consigo ver quais tabelas eu tenho dentro do banco de dados, consigo ver todos os meus bancos de dados. O banco de dados que nós criamos é o Prof Loja. Na realidade é loja, Prof é o usuário, né, que eu tenho nessa conta compartilhada. Já falei disso para vocês também. Então eu tenho aqui a tabela clientes, quando eu clico na tabela clientes, ele mostra, ó, nós já fizemos testes na aula passada e já tem vários clientes cadastrados aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos fazer mais um teste, prof.sqlweb.com.br /loja /cadastro.php. Então se eu pôr aqui, ó, Zequinha da Silva, e-mail zeca@zeca.com, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de nascimento, como nós colocamos lá no HTML, que é do tipo date, né? A gente pode aqui, ó, definir uma data, clicou no salvar, cadastro, cliente cadastrado com sucesso. Se eu voltar lá aqui e der uma atualizada, cliquei em procurar novamente, o Zequinha. Ou seja, o que acontece? Esse nosso código, ele já está funcionando, certo? Já está funcionando. Então o cliente pode se cadastrar e quando ele clicar no salvar, as informações são guardadas dentro do banco de dados. Vamos dar uma melhorada nesse código, porque olha só a situação. Nós não fazemos nenhum tipo de validação aqui, ó. Se eu pegar aqui o nome do cliente e colocar XXXX e não preencher mais nada e clicar no botão salvar, cliente cadastrado com sucesso de novo. Se eu for ver lá dentro do banco de dados, o que aconteceu? Olha lá. Ele cadastrou um cliente de código 7, nome XX, sem e-mail, sem senha e sem data de nascimento. Ele até botou aqui, ó, tudo zero na data de nascimento. Então a gente precisa aqui, antes de salvar dentro do banco de dados, a gente precisa fazer algumas validações. Bom, essas validações, elas podem ser feitas em dois momentos. Eu posso fazer ela em HTML com JavaScript, a gente fez isso no semestre passado, eu mostrei alguns exemplos desses para vocês. Ou eu posso fazer também aqui na programação. Certo? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou implementar isso aqui. Antes de montar, antes até mesmo de conectar no banco de dados, eu vou checar. Eu só vou conectar no banco de dados para inserir
se o internauta preencheu tudo certo. Se ele não preencheu tudo certo, eu não vou nem me preocupar em conectar no banco de dados. Então o que eu quero fazer aqui? Ó? Vou aumentar algumas linhas aqui. Se o internauta clicou no botão salvar, que é isso aqui que está falando aqui, eu vou criar um código aqui, ó, para fazer algumas validações. E aí eu vou até aproveitar isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é onde vem para mim o nome que o internauta preencheu lá, correto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de $MSG. Essa variável, ela vai começar vazia. Então eu tenho uma variável MSG que está vazia. Na sequência, eu vou fazer várias validações. Por exemplo, se aqui, ó, nessa variável for igual a nada, o que significa? Significa que o internauta não preencheu o nome. O que chega nesse request nome não é o que ele preencheu aqui, ó, nessa variável nome do formulário HTML. Então, se ele não preencher nada, vai vir vazio. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável MSG e vou colocar aqui, ó, que uma mensagem para o internauta: você não digitou seu nome, ok? Beleza, vamos fazer só esse teste aqui. Aliás, antes disso eu vou fazer o seguinte, ó. Depois que eu vou fazer mais outros testes, tá? Então o que acontece? Todo esse pedaço aqui, ó, que eu estou selecionando, eu só vou executar ele se não tiver nenhum erro no preenchimento do formulário. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar, ó, se $MSG continuar vazio, aí sim eu vou preencher tudo isso, eu vou fazer isso aqui, ó. Então veja o que eu fiz. Esse bloco, que é o bloco que conecta no banco de dados, monta o comando insert e insere os dados dentro do banco de dados, só vai ser processado se a variável MSG estiver vazia. Por quê? Porque a cada verificação que eu fizer, eu vou colocar, se o cara esqueceu de colocar o nome, eu vou botar uma mensagem aqui, ó, você não digitou seu nome. Consequentemente, isso aqui vai ser falso e ele não vai fazer isso aqui mais. Não vai fazer por quê? Porque o cara não digitou o nome, como é que eu vou cadastrar ele? Então vai ser assim, ó, se a mensagem estiver vazia, beleza, vou cadastrar o cara. Se não, eu vou mostrar o que tem dentro dessa variável. Vou colocar vou usar esse mesmo recurso aqui, ó. Usar esse H1. Então vou usar esse H1, só que a mensagem que vai estar aqui dentro vai ser a própria variável $MSG. Eu dei uma relembrada no que a gente fez na aula passada, eu dei uma reexplicadinha rápida nesse código e estou fazendo novas implementações em cima. Tá? Isso. Aí, quando for fazer, né, na sequência, vai na sequência, certo? Então, beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pegando, se a mensagem continua vazia, significa que tudo que ele preencheu está de acordo, eu vou inserir dentro do banco de dados. Se não está vazio, é porque alguma coisa estava errada e tem uma mensagem para enviar para o usuário. Aí para o internauta. Aí eu dou essa mensagem aqui. Aqui já dá para a gente fazer um primeiro teste deixando o nome em branco, tá? Então eu vou salvar. Vou voltar aqui na página novamente. Cara, é só salvar e atualizar? Só que por que eu não atualizei aqui? Eu preferi dar Enter aqui. Porque se eu atualizo aqui, ele vai pegar a última salvada, né, que o internauta deu e vai reenviar os dados do formulário.
Então, para evitar isso, eu clico aqui no final, dou um enter e ele carrega a página de novo. Por isso que eu não usei esse botão aqui. Ó. Se eu uso aqui, ele reenvia o formulário, que foi a última coisa que tinha acontecido. Recadastra, né? Beleza, então o que vai acontecer? Ó, vou clicar no botão salvar. Você não digitou o seu nome. Por que está com essa coisa esquisita aqui? Ó? Antes até de explicar, deixa eu corrigir isso aqui. Ó. Eu usei aqui, ó, caracteres especiais. Eu tenho dois caminhos para resolver esse problema. Ou eu trabalho no HTML aqui para trabalhar com esse formato brasileiro, com acentos, cedilha, etc. Ou eu posso usar os códigos HTML para essas letras especiais. Eu já até lembro de cor. No caso é E comercial, a letra E, e aí o acento circunflexo. Vamos pesquisar aqui, ó, HTML, letras acentuadas. Código HTML, letras acentuadas. Aqui, ó, existe uma tabelinha, tá? Então, por exemplo, ó, a tabelinha. Se eu quero o A maiúsculo com acento, E comercial, A maiúsculo, acute, ponto e vírgula. Então, isso aqui é padrão. Se eu quero qualquer letra com esse acento, eu coloco E comercial, a letra, o acento, acute, ponto e vírgula. Mas no caso, eu quero o E com chapéuzinho, que é esse aqui, ó. Então é E comercial, E de circunflexo, tá vendo? Então se eu copiar isso aqui, ó, e colocar lá no meu código, opa, tem que ser junto. Ô professor, Oi. e em outras línguas, tipo aquela da Arábia Saudita pra lá? Também que fazer tem, tipo isso aí? tem também. Mas outra alternativa é eu definir aqui a página de código HTML. Se eu colocar aqui, talvez, quer ver? Aliás, então vou fazer um outro teste. Antes de fazer isso, antes de usar esse recurso aqui, ó, eu vou fazer um outro teste aqui. É que esse negócio é sempre chatinho de mexer. Às vezes eu sempre uso desse jeito aqui porque não vai ter erro. Eu vou fazer o seguinte, ó, isso é como estava, tá? Aqui no HTML eu vou colocar aqui, ó, PTBR. Eu nem lembro direito se é aqui, mas tudo bem, vou testar, tá? Aí vamos cadastrar de novo. Cadê? Aqui. Vou entrar. Vou deixar em branco, salvar. Não resolveu. Não resolveu. Então eu vou... Vai ter que colocar. Vou voltar no tradicional. Mas tem um jeito de resolver assim também, tá? Depois de um próximo exemplo a gente faz assim. O alfabeto deles é diferente. Exatamente. Não, tem uns lugares que tem uns caracteres diferentes, né? Não, no Japão. Na China, tem um monte de lugar aí que é diferente. Mas que é do William. É do William. Não, nossa, ficou... Nossa, quem que ficou segurando isso aqui? Eu achei que era você. O filho passou isso agora. Carlos, Então, olha lá, vou usar essa tabela de caracteres HTML. O til, o A com til, A minúsculo com til, A com til. Cadê o til? Cadê o til? Ali, professor. Aqui, ó. Isso. A com til. Beleza, você não digitou o seu nome. Salvar. Beleza, depois de trocar, eu vou tentar de novo. Beleza, certinho. Legal. Então, quando você usa aquela tabelinha lá, não tem erro, tá? Ó, você não digitou o seu nome. Aí esse aí a gente está juntando com o banco de dados, então. Isso, exatamente. Mas eu fiz a validação só do nome. Ainda falta do e-mail. Então eu posso repetir esse mesmo procedimento para o e-mail. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou copiar, vou colar. Só que agora é para o campo e-mail. Então aqui, ó. A mensagem também vai mudar. Se o cara não preencheu, eu vou falar, você não digitou o seu
e-mail. Então ele tem que preencher o e-mail também. No caso do e-mail, nós temos uma outra coisa. Não é só preencher. O e-mail é uma coisa que a gente precisa validar também. Preencher e confirmar. Não, porque veja bem, o e-mail ele não tem umas características específicas? O e-mail não tem que ter um arroba? Não tem que ter um ponto em algum momento? Então existem já algumas funções prontas de validação de e-mail. Então é interessante fazer isso também. Hã? Senão ele pode escrever qualquer coisa lá. E-mail pode ter espaço? Não pode. Entendeu? Então o legal seria fazer uma validação de e-mail também. Então você não digitou o e-mail, a senha também é obrigatório, então eu já vou colocar aqui mais um para validação da senha. Tem que digitar a senha. Então eu vou copiar aqui, ó, o campo senha. Você não digitou sua senha. E por último, a data de nascimento. Só que a data de nascimento, ela já vem preenchida não, né? Não, mas eu sei, mas só estou vendo aqui como é que é a data. A data, eu acho que ela vai com um monte de zeros. Eu vou deixar a data em branco para fazer um próximo cadastro e vou mandar mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma forma que eu gosto muito de usar quando eu quero saber como é que uma informação chega, porque olha só como é que está lá para o internauta. Para o internauta, tá esse campo assim, ó. Se ele não preencher nada e clicar no salvar, o que que chega para mim no PHP? Me surgiu essa dúvida. Como é que eu descubro a resposta para essa minha dúvida? Eu venho aqui e mando mostrar, ó. A data chega igual, e aí eu vou concatenar aqui. Vou concatenar request nascimento. Certo? E até para ficar meio separado do resto das informações, eu vou pôr um HR aqui e vou pôr um HR no final. Vocês vão entender o porquê desse HR aqui, tá? Salvar. Na realidade, esse HR, o BR que é um espaço, uma linha. Esse HR ele põe uma linha horizontal. Então vamos voltar isso aqui já. Tá? Vou colocar aqui de novo. Então olha só. A data de chegada, esse HR que eu pus, são essas linhas aqui, ó. Tá vendo? Então o que é a data de chegada? Ela chegou vazio, sem nada. Então eu posso fazer aquele mesmo teste. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer esse mesmo teste aqui, ó, para nascimento. E a gente vai testar para ver se vai funcionar. Então, nascimento. Você não digitou sua data de nascimento. Isso aqui eu já vou tirar, porque eu tinha colocado só para mim ver. Tá? Já vi, vou tirar. Salvando. Vou testar de novo. O HR ele meio que... Ele é uma linha horizontal. Isso. Então, como eu queria ter aquela informação separada do resto, eu pus um HR. Pode usar para títulos também, certo? Pode, você pode usar. Se você quiser usar em determinado momento lá dentro da sua página. Eu poderia, por exemplo, separar esses campos do formulário. Ó. Se eu vier aqui no meu formulário HTML, ó. Tá vendo que eu pus BR? Se em vez de pôr um BR eu ponho um HR, é porque esses detalhes de visual, normalmente a gente faz com CSS, tá? Que é outra tecnologia que trabalha junto aqui, ó. Então é 3 aí, né? Ah lá, tá vendo? Ele separou com uma linha. Fica mais simpático, né? Vamos deixar assim. Poderia pôr um antes aqui também, né? Por exemplo, poderia colocar aqui, ó. Tem aqui cadastro de clientes. Eu poderia pôr aqui um HR depois, ó. Salvou. Atualizou. Aí põe um antes também. Tá? Beleza, então vamos começar a testar. Se ele clicar no botão salvar,
Você não digitou sua data de nascimento. Ué, foi essa a primeira? Ah, sabe. Por que que... tá por último. Ele passou aqui. Tem o nome? Não. Pôs essa mensagem. Né? Tem e-mail? Não. Aí sobrepôs. Apagou essa mensagem e pôs essa. Eu tenho um macetezinho pra gente dar todas as mensagens. O que eu posso fazer? Em vez de sobrepor, eu posso ir juntando todas as mensagens. Para isso, o que eu vou fazer? No final aqui, ó, eu vou pôr um espaço e um ponto e vírgula e mais um espaço. Por que eu vou fazer isso? Para as mensagens não ficarem coladas uma na outra. Pronto. Porque quando eu juntar uma com a outra, esse espaço, ponto e vírgula, espaço separa as mensagens, tá? Bom, em PHP, eu tenho a possibilidade de fazer o seguinte. Se eu colocar... Como é que eu faria tradicionalmente para fazer isso aqui, ó? Eu faria isso aqui, ó. MSG é igual o que já tem nela, concatenando com o que vem para frente. Não é isso? O que eu quero colocar dentro da variável MSG? O que tem dentro dela, mais essa mensagem. Deveria repetir isso tudo, mas em PHP eu posso fazer isso aqui, ó, de uma forma mais simples. Basta eu colocar o ponto igual. Quando eu falo em PHP variável ponto igual uma string, ele está falando aquela mesma coisa, ou seja, para concatenar o que tem nessa com isso aqui, ele junta, tá? Então basta eu fazer um ponto igual em tudo aqui, ó. Aí, em vez de pegar a variável e colocar essa informação sobre o conteúdo que tinha lá, o ponto igual adiciona no final. Então, o que vai acontecer? O que tem dentro da variável? Nada. Ele vai adicionar a esse final nada, ele adiciona isso aqui. No próximo, ele vai adicionando e vai adicionando. Tá certo? Então, vamos testar aqui agora. Ó. Vou carregar de novo para atualizar a página. Olha lá, você não digitou seu nome, ponto e vírgula, você não digitou seu e-mail, você não digitou sua senha, você não digitou sua data de nascimento. Tá? Bom, então e se eu digitar o nome? HHHH e clicar no salvar? Vai aparecer, você não digitou seu e-mail, você não digitou sua senha, você não digitou sua data de nascimento. Mas eu perdi o nome que eu tinha digitado. Por que isso acontece? Porque em HTML, quando ele clica no botão Submit, ele pega tudo que ele preencheu e manda para essa página é carregada novamente. Quando ela é carregada novamente, ele carrega isso aqui e isso aqui vem o formulário vazio. Tá certo? A maioria dos formulários assim, Só que aí o que acontece? Quando dá erro, o internauta tem que digitar tudo de novo, aí ele vai infartar. Quando dá erro. Porque olha só, ele me avisou que eu esqueci do e-mail, da senha, da data de nascimento, mas apagou o nome. Aí é ruim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um mecanismo para ele dar a mensagem que deu errado, mas manter os dados preenchidos aqui, ó. Certo? E existem milhares de formas diferentes de fazer isso. Como eu não estou trabalhando com JavaScript aqui, eu vou resolver tudo na base do PHP mesmo. Tá? Mas a gente vai ver mais pra frente depois que você pode misturar. Você vai misturar PHP, HTML e JavaScript. Ou seja, você pode trabalhar com essas tecnologias integradas para fazer com que isso fique muito mais eficiente. Aliás, seria muito mais eficiente quando ele clicar no botão salvar, antes do formulário HTML mandar tudo lá para o PHP, de ter um JavaScript aqui que já fizesse essa validação antes. É muito mais eficiente. Mais para frente a gente vai aprimorando esses códigos, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos ver uma forma que eu posso fazer. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar numa solução aqui. Eu posso botar aquilo ali tudo dentro do bloco de programação PHP. Eu posso pôr... vai ser mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, ó.
Esse bloco aqui é HTML. E eu quero colocar aqui dentro... Primeiro deixa eu lembrar do HTML, como é que eu faço? Aqui no nome, tá vendo o nome? Se eu colocar aqui, ó, em HTML, value igual, aspas, aspas, e colocar aqui, ó, foca, tá? O que que significa esse value igual a foca? Quando eu salvar, quando eu entrar na página, olha o que que vai acontecer. Já vem preenchido. Então, em HTML, essa instrução value significa qual é o valor que já deve ser pré-preenchido para o internauta para essa variável. Então já aparece já aquela informação. Eu posso usar esse recurso para quando o internauta preencher parte do formulário, mas tem erro e eu ainda não salvei, eu posso usar esse value para colocar de volta o que ele tinha preenchido. Como? Da seguinte forma. O PHP começava só na linha 15. Então eu vou pegar esse PHP que começava na linha 15 e vou trazer ele para cá, para começar antes do formulário. Só que perceba que ele já acusou um erro aqui, ó. Por que um erro? Porque se a partir daqui é PHP e isso aqui é só HTML, eu tenho que dar um jeito de transformar isso aqui para um código PHP válido. E para fazer isso, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que dar um echo ou um print e colocar tudo isso aqui entre aspas. Ponto e vírgula. Ele transforma? Na realidade, o que que acontece? Deixa eu ver por que que tá... Agora deu certo. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma string. Como eu estou programando em PHP a partir daqui, eu simplesmente coloquei isso aqui dentro de aspas. Aqui no caso é apóstrofo, né? Por que eu usei apóstrofo? Porque aqui dentro tem aspas. Tá vendo? Então se eu fosse usar aspas ia dar um trabalho danado para ficar controlando isso aqui. Então eu usei apóstrofo. Então tudo que está dentro desse apóstrofo aqui, que é a mesma coisa de aspas em PHP, se transformou numa string. E eu dou o echo. Ou seja, o que eu mudei? O que estava em HTML aqui fora, eu trouxe para dentro do PHP, mas dentro de aspas e dando um eco. Vai surgir exatamente o mesmo efeito. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque agora eu posso usar aqui dentro do value, eu posso fazer isso, ó, apóstrofo, ponto, ponto, apóstrofo. Do mesmo jeito que eu usei para concatenar aqui, ó, eu posso concatenar lá de novo. Então eu posso pegar esse request nome e concatenar aqui quando for o caso. Tá? Aí, olha só o que eu vou fazer. Deixa eu pensar aqui com os meus botões. Já sei. Eu vou inverter a ordem aqui, ó, por uma questão de... Vocês vão entender daqui um pouquinho. Eu vou trazer isso para o final. Aqui, tá, beleza. Então eu vou colocar aqui, ó, no final. Bom, até agora eu não fiz nada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar assim por enquanto. Vou salvar só para vocês entenderem o que que mudou no nosso código. O que que mudou? Antes o formulário estava em HTML e o nosso código PHP depois. Agora o código PHP está antes, tá? Então vamos ver na prática o que que mudou aqui, ó. A princípio não mudou nada, certo? Mas olha só, salvar. Veja aqui agora, a mensagem veio aqui, ó. Esse cadastro cliente ficou de fora? Vamos ver, cadê esse cadastro cliente? Ah, ele ficou aqui de fora. Posso deixar, como posso não deixar. Tanto faz. Aí é gosto, tá? De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um HR
aqui no final, na hora de mostrar, depois que eu mostrar a mensagem. Por quê? Opa, esqueci de salvar. Fiz isso para isso aqui, ó. Olha lá que eu falei para vocês, ó. Quando eu clico ali, ó, ele reenvia o formulário, tá? Só para ter isso aqui. Essa mensagem está muito grande, tá? Vou diminuir ela e vou colocar ela em vermelho. Lembrando o quê? Eu já falei para vocês que a questão estética da página do internauta é tecnologia CSS e eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui porque não é muito objetivo da disciplina não, tá? Então vocês vão ver que as nossas páginas vão ser sempre muito simples e muito de vez em quando eu vou usar uma corzinha diferente só para dar um estilozinho, tá? Esse CSS, como é que a gente faz pra colocar Esse CSS, na frente? eu vou depois, me lembra no Zap, eu posto para vocês um material para vocês estudarem. E a gente chegou a ver um pouquinho esse mês passado, mas eu passo um material mais completo para vocês se especializarem mais nesse detalhe, tá? Bom, então vamos lá. O que eu quero fazer aqui agora? Eu falei que eu ia colocar a mensagem em vermelho, certo? A mensagem está aqui dentro, certo? Então, a mensagem está dentro do H1. O H1 está umas letras muito grandes. Então, eu vou diminuir isso aqui. Eu vou colocar... Vou colocar um BR e vou definir aqui, ó, uma fonte. Fonte, aliás, eu vou usar uma outra tag HTML. Tem uma tag chamada spam. E esse spam não tem nada a ver com spam de e-mail, pelo amor de Deus. Por que eu estou colocando? Só para me colocar aqui, ó, falar que o que tiver dentro desse spam tem um estilo que vai ser fonte color vermelha. Salvando. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou vermelho não. Diminuiu, mas não ficou vermelho. Então deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Fonte color. Não é fonte color não, acho que é só color. Como é que eu sei isso aqui, gente? Eu já mostrei para vocês esse mês passado, mas ó, lembre-se de HTML, CSS, fonte. É só perguntar pro Dr. Google, tá? Aí ele vai falar aqui como é que faz. Ó. Aqui já é CSS. Aliás, ó, nesse site aqui que eu mostrei para vocês esse mês passado tem CSS. Aqui provavelmente vai estar tudo em inglês, tá? Por isso que depois eu posso mandar para vocês aqui, ó, é só color mesmo, tá vendo? Aqui tá azul. Então depois eu tenho material disso em português também para quem tiver dificuldade com o inglês, é só me pedir no Zap lá que eu passo. Então não era fonte color, não, era só color mesmo. Salvando, atualizando, ele reenvia o formulário e ficou vermelho, tá vendo? Certo? Então quando eu inverti o formulário, passei o formulário para o final e coloquei minha programação PHP antes, isso demonstra claramente para vocês agora que isso aqui é processado na sequência. Então ele põe lá o cadastro de clientes, checa isso aqui, se o cara clicou no botão salvar, aí ele faz tudo isso aqui e só depois ele mostra o formulário. Tá certo? Por que eu estou fazendo assim? Porque se o cara digitar aqui, ó, kkkk, na hora que ele clicar no botão salvar, ele só reclama do e-mail, da senha e do nascimento, mas o cara perdeu o kkkk que ele digitou aqui. Então o que eu vou fazer para contornar essa situação? Vou fazer o seguinte, eu vou criar algumas variáveis aqui, ó. Se ele digitou o nome, então ele enviou o formulário. Então eu vou criar algumas variáveis aqui, ó. Vou criar $nome e já vou colocar que ela é igual ao que o cara digitou. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Já sei. Vou criar essas variáveis fora do if primeiro. Pera aí. Criar essas variáveis aqui de fora. Antes de chegar aqui, tá? Então, $nome é igual, aspas, $e-mail igual a aspas,
dólar senha igual a aspas e dólar nascimento igual a aspas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas variáveis lá dentro do value do formulário HTML. Então, dólar nome. E vou colocar value aqui em todos. Em todos esses aqui, ó. Vou colocar também no e-mail. Vou colocar também na senha. E também no nascimento. É óbvio que eu vou trocar aqui agora. E-mail. Senha. E por último, nascimento. Salvar. Ou seja, eu vou mostrar para vocês lá como é que fica quando o internauta entrar nessa página. Entrou na página, ó, exibir código-fonte. Tá vendo que o value ele tá vazio? Value igual aspas, aspas. Por isso que tá tudo vazio, ó. Viu? Beleza? Tá. Então, por que eu tô fazendo isso? Mas, professor, tá também gravando a senha. Não, na realidade isso aqui é um recurso do navegador de auto-preenchimento, né? Quando você já digitou coisas no formulário, o Chrome, o Google Chrome aqui no caso, sugere aqueles dados, tá? Então o que eu vou fazer? Então você concorda comigo que se em algum momento aqui da minha programação eu colocar alguma coisa nessa variável, ela vai aparecer aqui? Então, ó, só para teste, tá? Eu vou pegar a variável nome aqui dentro e vou colocar nome igual a TTTTTT. Pronto, só de exemplo, tá? Então, quando é que isso aqui é processado? Esse if aqui, ó, esse if diz o seguinte, só tudo que está aqui dentro só é processado quando ele clicar no botão salvar. Porque quando ele clica no botão salvar, passa a existir o request nome e todos os outros que tem dentro do request. Tá certo? Então olha só o que vai acontecer. Tem que carregar de novo. Carregou? Deu um enter aqui, nem vi. Deve ter carregado. Vamos ver. Exibir código fonte. Tá vendo que tá tudo vazio? Os value. Mas agora o que acontece? Se eu clicar no botão salvar, olha o que vai acontecer. Você não digitou seu nome, você não digitou seu e-mail, você não digitou sua senha, você não digitou... Tá vendo que apareceu um monte de TTTT aqui? Por que apareceu? Porque aqui eu coloquei esse monte de T dentro dessa variável e essa variável que estava em branco é a variável que vai preencher dentro do value. Quer ver, ó? Olha lá, ó. Por que eu fiz isso tudo? Pelo seguinte. O que eu vou fazer agora? Toda vez que ele clicar no botão salvar, eu vou colocar nas respectivas variáveis o que ele digitou. Consequentemente, se der algum erro, os campos vão continuar preenchidos, os que ele tiver preenchido certo. Entendi. Então eu vou colocar aqui, ó, na variável $nome, o que ele digitou no nome. Na variável e-mail, na variável e-mail, o que ele tiver digitado no campo e-mail. Na variável senha, o que ele tiver digitado no campo senha. Ponto e vírgula. E por último, na variável nascimento, o que ele tiver digitado como data de nascimento. Ponto e vírgula. Pronto. Então vamos ver o que mudou. Vamos lá, vamos entrar na página de novo. Beleza, se ele clicar aqui em salvar, fala, ó, você não digitou seu nome, você não digitou seu e-mail, você não digitou senha, etc. E se eu digitar o nome? João da Silva.
que vai acontecer? Salvar. Pronto. Beleza, você não digitou seu e-mail, você não digitou sua senha, não digitou sua data de nascimento, mas eu não apaguei o nome que está certo. Ah, então agora ele digita o e-mail. Arroba, papapá. Clica no salvar. Ó, você não digitou sua senha e não digitou sua data de nascimento. Tem muito site que apaga, né? Nossa, é duro, né? E a gente... Você prende tudo, chega lá. Nossa, pensa, O é Enem. horrível. O Enem. É horrível isso. O site do Enem. Não dá vontade Preencher um de... formulário gigante, ele apaga tudo. Eu juro pra você, se eu estiver comprando numa loja, numa outra loja, e tiver do mesmo preço, eu largo essa e vou pra outra, comprar na outra na hora. A gente não tem paciência. Então, Cai no primeiro site que apaga essa informação. por isso, você tem que pensar o seguinte, na hora que você estiver programando, desenvolvendo a página, você programa como programador, mas na hora de testar, você testa como internauta. Se fosse você como internauta, como é que você queria que tivesse que funcionar? E o internauta mais chato do mundo, se você não for um internauta chato, se passe por um internauta mais chato que você conheça para fazer um negócio, porque... Para fazer bem feito, exatamente. Ok, mas ainda tem um detalhe, nós vamos ter um probleminha aqui, ó. Vocês vão ver daqui um pouquinho. Preenchi a senha. Agora ele falou que faltou só a data de nascimento. Beleza, tá tudo lá, ó. Nome, e-mail e senha. Vou pôr uma data qualquer. Cliquei no salvar. Cliente cadastrado com sucesso. Mas ele deixou o formulário preenchido. Você concorda que quando cadastra com sucesso não é legal apagar o formulário? Beleza, então vamos corrigir esse probleminha do nosso código. Então o que nós vamos fazer? Olha só. Na realidade, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de deixar o formulário preenchido, não é só quando tiver erro? Colocar um si, não é? Exatamente, eu já tenho isso aqui, ó. Então eu recortei. Aqui, ó. Se a mensagem tiver... se não tem nenhum erro, ele vai cadastrar no banco de dados, certo? Se tiver algum erro, aí eu vou botar os campos no formulário. Então, só de trocar de lugar, eu já resolvo aquele problema. Porque esse else aqui, ó, não é quando dá erro. Porque que se essa mensagem está vazia, é porque não deu nenhum erro aqui para trás. Então, ele grava no banco de dados, e aqui tem essa outra mensagem, né? Ele só vai aparecer se não deu. Se não deu nenhum erro, aí ele preenche o formulário de novo. Vamos ver se vai dar certo? Então, vamos testar isso aqui. Vamos entrar na página de novo. Beleza. Então, lembrando, se eu clicar aqui, ele dá as mensagens. Se eu preencher com alguma coisa... Ó, agora ele reclamou só do e-mail, da senha, né? Então, vamos pôr um e-mail qualquer, uma data de uma senha qualquer, salvou, faltou só o nascimento. Se eu pôr um nascimento qualquer agora, salvou, cliente cadastrado com sucesso e formulário em branco novamente. É isso que a gente queria. Perfeito? Agora falta validar e-mail, né? Validar e-mail. Então, aí validar e-mail, o e-mail tem que ter um arroba, tem que ter um ponto. Agora, mas só letras aleatórias e cadastrou como se fosse e-mail. Ué, você quer ver? Olha lá os e-mails que eu cadastrei no banco de dados, quer ver? Tem que ter o arroba e o... Entendi. Ué. Quer ver, ó? Olha lá. Cadastrei como e-mail, ó, em branco. Cadastrei ó. Tá? Bom, o que a gente pode fazer? Eu posso pegar aqui, ó, função PHP validação de e-mail. Até porque se eu for criar com vocês aqui uma função para a gente validar e-mail, a gente vai precisar de umas 2 aulas para entender esse troço. Porque usa todas aquelas funções, sabe aquelas funções que a gente está aprendendo em SQL? Substring, locate, papapá. Em PHP tem muitas dessas funções que dá para usar também. Porque o que eu preciso para validar um e-mail? Existe uma arroba? Tem um ponto? Tem alguma coisa escrita antes do arroba? Tem alguma coisa escrita depois do arroba? Porque o arroba não pode ser o primeiro caractere, não pode ser o último. Entendeu? Então tem todas essas validações. Estava falando que também na hora de for usar o banco de dados para puxar as informações, o SQL vai ajudar bastante. Exatamente, exatamente. Aqui, ó. Olha essa função aqui, ó. Olha que doida essa função. Função para validar e-mails com PHP. Então, olha só, eu vou copiar. Olha o tamanhozinho desse código. Vou copiar. O que essa função faz? Ismail. Você passa para ela um e-mail, ela devolve verdadeiro ou falso. Ó. Tá vendo? Então, eu vou pôr ela lá no nosso programa. Função louca, né? Como é que você faz para você entender essa função? Você vai ter que ir lá no PHP e procurar
Isso aqui também é uma função. Mas e esse monte de número ali? Um monte de caracteres. Aqui é para validar caractere válido e inválido dentro do PHP. Tá vendo? A gente aprendeu isso tudo. É, tem muito chão pela frente ainda, né? Bom, então deixa eu colocar ela dentro do meu código aqui. Vamos ver se vai dar certo. Vamos testar para ver se vai dar certo primeiro, né? Bom, onde eu posso pôr essa função PHP? O meu código PHP começa aqui. Então eu posso pôr ela aqui no começo do meu código PHP. Tá lá, a função isMail. Passo para ela dentro do parênteses qual que é o e-mail e ela devolve verdadeiro ou falso. Como é que eu vou usar ela? Fácil. Então, lá dentro do meu código, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. O e-mail é igual a vazio? Se for, já está errado. Se não, o e-mail ele preencheu o e-mail. Se ele preencheu, o que eu vou fazer? Vou botar um outro if aqui, ó. Se... Aí eu passo para a função o que ele digitou como e-mail. Ó. Fechar o parênteses. Abre aspas, chave, fecha chave. Então o que eu pus aqui, ó? Se o e-mail está em branco, eu tenho que falar pro cara, preenche seu e-mail aí para fazer o cadastro. Não, ele preencheu. Bah, se ele preencheu, eu vou falar o seguinte, se é um e-mail válido, aí eu vou ter que pôr um aqui, eu vou ter que pôr isso aqui no PHP. Não, é o not do SQL, tá? É. Se, porque isso aqui vai devolver verdadeiro. Ele devolvendo verdadeiro significa que o e-mail está ok. Então eu vou falar, se não é verdadeiro, ou seja, se o e-mail não é um e-mail válido, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa mensagem, porque aqui eu vou botar uma outra mensagem falando assim, ó. Você digitou um e-mail falso ou inválido, né? Um e-mail. Vou pôr falso, só para não ter que botar o acento do inválido, procurar o caractere do i lá, tá? Se bem que é o Yakult, né? Não é fácil, não é difícil. Até parece que eu fiz propaganda do Yakult. Mas agora vamos pôr, só de raiva. Você digitou um e-mail inválido. Eu escrevo assim, ó, não é? Inválido? Sim. Só que esse A aqui eu tenho que trocar, certo? E comercial, Yakult, ponto e vírgula. Pronto, vamos salvar e vamos testar agora. Isso aqui eu posso fechar. Vamos entrar na página de novo. Pronto, estou na página de novo. Então, digitar no nome A, e-mail, B, salvar. Você digitou um e-mail inválido. Então o cara tem que vir aqui e tem que corrigir. bbb@bbb.bbb. Salvar. Agora, beleza. Você não digitou sua senha e você não digitou data de nascimento. Botou a data de nascimento, salvar. Agora ele permitiu. Beleza? Uhum. Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Confirmar, né? Senha. Confirmar a senha. Ah, confirmar a senha, tá faltando. Então nós vamos ter que pôr um segundo campo aqui, ó. Aqui está a senha, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Opa! Então, confirma senha. Aí o campo não pode chamar senha. Nós vamos chamar. Vou chamar de confirma senha, tá? Ixi, pus com rima. Confirma senha. E a variável eu vou pôr csenha, tá? Eu tenho a variável senha no formulário HTML, senha e csenha. E aqui eu vou ter que criar a variável csenha também. Beleza, então vamos lá. Aqui eu tenho senha. Vamos criar aqui, ó. Senha, csenha. Aqui eu vou ter que validar do mesmo jeito que eu validei a senha. Eu vou ter que validar csenha. Você não digitou a
confirmação da senha. Essa confirmação aqui também é Jesus. Né? Deixa assim. Depois a gente acha. O A eu lembro, porque não, o A assim, professor, é confirma. aqui, ó. A, tilde. O A eu lembro, mas o C eu lembro também. Nossa, eu já tô decorando esses tempos, tô ficando velho. E comercial cedil. Acho que é cedil. Se não for, a gente vai descobrir e a gente corrige depois. Beleza, então se ele não confirmou a senha, ele tem que confirmar. E aqui nós vamos fazer do mesmo jeito, ó. Se não, porque aí o que significa? Significa que ele confirmou a senha. Se ele confirmou a senha, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar, a gente tem que validar se uma está igual à outra. Se a senha está igual, aliás, é diferente, né? Se senha está diferente de ser senha, mensagem de novo. E aí a mensagem vai ser. Vamos fechar aqui o if, ó. Esse if fecha daqui. Porque eu não abri de cá. Faltou abrir aqui. Pronto. Se a senha é diferente de ser senha, então você... senhas diferentes. Vou pôr só senhas diferentes. Pronto. Diferentes. Beleza? Então vamos testar isso agora. Beleza, vou pôr aqui o nome. O e-mail agora, eu tenho que digitar um e-mail certo, hein? Então aqui, eu já tenho um pronto aqui. Senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou pôr 7, 8, 9, 10, 11. Mas aí o e-mail vai dar como... Não, o e-mail tá certo, né? Agora eu digitei duas senhas diferentes. Dá pra ver até na quantidade de caracteres. Né? Salvar. Senhas diferentes. E eu perdi o confirma a senha, ó. Por que eu perdi? Porque eu não coloquei aqui no value, ó. Pra manter o dado. Aliás, ele tá aqui o C senha, mas eu não fiz ele aqui, ó. Aqui, né? Aqui eu tenho que fazer... Opa! Mas no caso, a senha, se for diferente, não precisa. Até melhor deixar em branco mesmo, né? Aliás, era bom apagar as duas, né? A pessoa vai fazer normalmente. É melhor apagar as duas. Então, nesse caso... Por isso que eu tava perguntando por que a senha tava salvando, entendeu? Então a gente pode tirar essa senha aqui, né? Pode. Aliás, normalmente na internet, sempre quando você erra o formulário, eles apagam a senha, independente de qualquer coisa. Então nós vamos fazer isso aqui também. Então nós nunca vamos preencher a senha. Já que eu nunca vou manter senha, eu não vou precisar disso aqui mais. Certo? Certo. Nunca vou manter a senha. Então, posso tirar o value da senha e do C senha. Porque senha eu nunca vou deixar preenchido. Se ele errar por qualquer motivo, eu vou tirar fora. Ele vai ter que digitar a senha de novo. Vamos lá, para encerrar hoje então. Pegando aqui. Beleza, nome. Vamos lá. Salvar. Todas as mensagens. Preencha o nome. Beleza. E-mail. Um e-mail errado. Você digitou um e-mail inválido. Então vamos colocar aqui. Salvar. Beleza. Você não digitou a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não digitou a confirmação da senha. Eu já perdi, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhas diferentes. Perdi de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você vai perder. Vou perder de novo, porque eu não pus a data. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora tá certa a senha. Aí pôr na data de nascimento. Salvar. Aleluia. Conferindo lá no banco de dados. Espera aí que tem que mandar mostrar tudo aqui, porque ele mostra de 10 em 10, eu acho. 25 em 25. Mas é o último, não. É o último, né? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, com a data de nascimento certinho. Beleza? Ó, já temos um cadastro, então. Depois, vamos fazer o seguinte. Para a próxima aula, vamos pensar, já que a gente começou a falar de uma loja,
e a gente já fez um primeiro momento de cadastro de cliente, vamos pensar num banquinho de dados bem simplesinho, onde a gente pode cadastrar produto com preço, depois a gente pode tentar montar um... Exatamente, a partir da semana que vem a gente faz segunda tarde inteira e quarta a gente vai fazer vamos fazer segunda e sexta dessa disciplina de linguagem de programação e terça só banco de dados.